campo. Esse jogo foi vendido, ou pelo menos desde que ele foi marcado, se fala que é um jogo de combate ao racismo, é um jogo para ajudar nessa briga contra o racismo, e papapá, papapi. Cara, o que eu vi até agora foi o Vini sozinho dando entrevista, uma entrevista, inclusive, que eu vi que você, inclusive, que estava lá, se emocionou, e todo mundo que estava vendo se emocionou. O Carvajal respondendo de um outro lado lá na Espanha, de uma maneira, sabe? Não, não é. A Espanha não é racista, são atos isolados e tal. Mas não vi assim sabe? Algo que Brasil e Espanha poderiam ter feito para poder ajudar a conscientização, ao debate, a mostrar para as pessoas, né? Ontem o Vini, eu tenho certeza que ele sensibilizou muita gente que de repente não tinha parado para pensar ainda. E, sabe, poderia ter sido feito mais. Essa sensação que eu tenho daqui, hoje, por exemplo, estava vendo a imprensa da Espanha, a entrevista do Vinícius, ela tem lá um destaquezinho no Marca, no AIS, mas é um destaque assim, mais ou menos, não, eu não sei, Tati, se aqui eu tô muito longe e não tô percebendo, e você aí pode dizer pra gente, não, André, estão fazendo, tá sendo um negócio aqui. Conta pra gente um pouquinho esse fora do jogo pra gente poder chegar no campo, Tati. Primeiro, eu tenho a mesma sensação que tu, tá, André? Eu acho que a questão do jogo ser um jogo para combater o racismo a partir da conscientização, de se falar sobre em torno da partida, eu acho que esse lugar está sendo só do Vinícius, né? A gente não viu governo espanhol, governo brasileiro de uma forma mais ativa, constante e realmente colocando o tema em debate e fazendo as cobranças necessárias por parte da Federação Espanhola, por parte da CBF. Então, a sensação que eu tenho, ela é bastante parecida com a tua, de que é o Vinícius pegando uma bandeira sozinho e indo colocar a cara para falar sobre o que ele sofre, né? E aí eu acho que a gente pode pegar a entrevista coletiva do Vini ontem, cada um com o seu binóculos, né? Eu trago o meu aqui porque é o que eu posso trazer, enquanto uma mulher branca que acompanha o dia a dia de um menino de 18 anos que chegou no maior clube do mundo em um país onde o racismo não estava nem em debate. É a partir desse lugar de fala que eu falo, André. Eu gosto de deixar isso muito claro, porque a gente não está no lugar de fala do Vinícius, a gente está no lugar de fala da gente. A partir do meu lugar de fala, o que eu digo a gente viu um Vinícius muito sensibilizado, muito emocionado, de coração aberto, falando sobre o que ele sente, não só o que ele sofre, mas o que ele sente a partir do que ele sofre. E eu acho que sim, que do ponto de vista dos espanhóis, sensibilizou uma boa parte, vai fazer muitas pessoas tentarem colocar a mão na consciência para ver o que elas estão fazendo, mas também gera muita crítica, André, por parte de pessoas que enxergam a situação com um outro binóculo, né? Então, eu escutei muito. Eu acho que se a gente se restringir aos veículos de comunicação impressos, a gente talvez não esteja tendo o todo do que se está falando a partir desse jogo. Porque eu acho que o veículo de comunicação impressa é uma parte, né? Aqui na Espanha, as rádios têm muita força, são os veículos com mais força na informação esportiva. E ontem, nos três principais programas esportivos de rádio, que o prime time é à meia-noite aqui na Espanha, nos três, fomos três jornalistas brasileiros que trouxemos um pouco da visão que talvez o espanhol ainda não tenha sobre o tema. Eu participei do programa Partidaço da COP, o Marcelo Beckler, do Largueiro, e o nosso colega Gustavo Hoffman, da ESPN, do programa da Onda Cero. Então, isso nunca tinha acontecido, tá, André? Na abertura dos principais programas esportivos de rádio, que são muito fortes aqui na Espanha, eles terem a visão deles, binóculos deles, sobre o que está acontecendo, e a gente trazendo a nossa visão, que, repito, é de um lugar de fala diferente do Vinícius, não é o lugar de fala do Vini, mas eu acho que acrescenta. Eu vejo que aqui
está se falando mais, estamos avançando na questão do debate, que é muito importante para construir a consciência das gerações futuras. Porém, em questão de punição, não existe de nenhuma forma, e eu acho que aí é que está o problema. Porque a gente está vendo que o debate está avançando, as pessoas estão se sensibilizando, a coletiva do Vinícius, dependendo do binóculo que você queira identificar, ela sensibilizou pessoas, vai conscientizar pessoas, colocou isso para colocar o que ele está sentindo, que aí tem gente que está vendo de uma forma e gente que está vendo da outra. O debate acontece, mentes pode ser que mudem, que evoluam, mas na questão que é o que o Vinícius pede da punição efetiva, ela continua não acontecendo, André. E aí é um problema de racismo estrutural desse país. Por quê? As leis existem, não da forma que a gente gostaria de punir, da forma severa com que deveria, mas a justiça não avança. Os casos todos de denúncia do Vinícius ou foram arquivados ou não andaram. E eu acho, assim, isso interessante e lamentável, porque ontem, inclusive, o Vinícius falou, olha, eu não posso nem falar muito, porque eu já tive várias reuniões com a Federação Espanhola, e eles tentam, mas as leis aqui, aqui não é um crime. Ô, gente, nós temos as leis esportivas. Nós temos as leis esportivas. Nós temos aí, ó, aqui no Brasil existe o Regulamento Geral das Competições. E tem lá punições que não são crimes comuns, crimes que você vai pra cadeia, mas que geram punições esportivas. Então, assim, falta boa vontade, tá? Falta boa vontade. Agora, eu adoraria, Tati, pra gente poder falar um pouquinho do campo também, senão você vai se emocionar mais aí ainda e eu também. Eu acho o seguinte, cara, hoje, na hora que a bola rolar, por que não jogadores que não estejam em campo, ou que estejam em campo, mas que as suas equipes possam fazer isso, por que não todos postarem ao mesmo tempo uma mensagem? Por que não vídeos de quem não tá em campo, sabe? Falando, olha aqui, ó, eu tô acompanhando o Brasil e Espanha aqui, eu também tô nessa briga, eu também, sabe? Por que não? Porque assim, tem tanta gente, cara, se você colocar o número de seguidores aí, de vários jogadores que poderiam estar fazendo parte disso, várias pessoas que também não são do futebol, mas são de outros esportes, que não são do esporte, mas que estão interessados no tema. Por que não, né, cara? Por que não aproveitar esse momento que está sendo desperdiçado? Por enquanto, está sendo desperdiçado. A mídia do Brasil está aí interessada no jogo, a mídia da Espanha está aí interessada no jogo, e a gente fala porque o Vinícius é nosso, mas ninguém fala junto, aí fala um pouquinho, sei lá, cara, e me incomoda muito a CBF falar que está sendo referência no mundo e que agora está numa campanha de impacto global de combate ao racismo. Sei lá, cara. O Vini vai ser capitão hoje, né, Tati? Isso, Vinícius Júnior vai ser pela primeira vez capitão da seleção brasileira. A CBF entende que ele é o grande protagonista da partida, porque afinal de contas esse amistoso está acontecendo motivado pelos insultos racistas que o Vinícius recebeu no ano passado de uma forma mais intensa no estádio do Valência. Então ele vai ser o capitão da partida. E a gente tem uma única certeza no time da seleção brasileira, André, é que o Endrick não vai ser titular, que foi a única confirmação que o Dorival deu ontem na entrevista coletiva. Sobre o time titular da seleção que vai entrar em campo, o Dorival disse que tem duas coisas na cabeça e que ele vai definir hoje até o meio-dia. Se ele vai ter o time que deu certo contra a Inglaterra para dar uma continuidade a jogadores, já pensando lá na frente em que tem que preparar um time titular para disputar a Copa América, ou se ele vai aproveitar esse amistoso para testar outros jogadores que não foram testados no jogo contra a Inglaterra. Então é uma decisão que ele vai tomar, mas em princípio tudo indica que quem vai acompanhar o Vinícius e o Rodrigo no ataque o Richarlison. Vai depender da decisão do departamento médico da seleção brasileira, se o Richarlison pode jogar ou não. Acredito que, como ele já confirmou que o Endrick não vai ser titular, se o Richarlison, por algum problema físico ainda médico, não puder ser titular, deve ser o mesmo trio de ataque que a gente viu contra a Inglaterra, com Rafinha, Rodrigo e Vinícius. Só destacar dessa imagem do post da TNT que o Pedri não está convocado, né? Está se recuperando de lesão na seleção espanhola, que teremos provavelmente, André, 10 ou 11 mudanças
no time da Espanha de acordo com o que enfrentou a Colômbia. Porque o time que enfrentou a Colômbia foi o time reserva e hoje a seleção espanhola deu prioridade ao amistoso contra a seleção brasileira para preparar a Eurocopa. Então, hoje, o Luiz de la Fuente vai colocar em campo o time titular da seleção espanhola para enfrentar o Brasil. Essa seleção que perdeu para a Colômbia por 1-0. A Espanha, Tati, para ser bem sincero, bem direto, ao ponto, é uma eterna freguesa do Brasil, né? Assim, se você olhar o retrospecto, inclusive em Copas do Mundo, o Brasil ganhou várias e várias e várias vezes da Espanha. Eu acho que a única derrota do Brasil em Copas foi em 34. Brasil, Isso. né? Brasil, Isso. o Brasil ganhou aí todos os últimos confrontos. O Brasil só perdeu 2 dos 9 confrontos que teve com a Espanha, somando competições e amistosos. Pois é. Copa das Confederações, tivemos aquela vitória que ajudou, inclusive, bastante a gente tomar o ferro que nós tomamos na Copa do Mundo, porque ali o Brasil se encheu, né? Ganhamos de 3-0 da Espanha, que show! Detonamos na Copa das Confederações, na Copa do Mundo, fumo. E ganhamos também na Olimpíada, né? Até na Olimpíada ganhamos recentemente em Tóquio. Então, assim, a Espanha é uma freguesa histórica do Brasil. Mas, pro momento, claro, o jogo tem que ser jogado e vamos ficar na expectativa aí. Eu tô curioso, Tati, para saber como é que tá essa passagem do Endrick aí. Como é que a imprensa de Madrid tá olhando pro Endrick, ainda mais que ele vem do gol da vitória lá em Londres. Como é que tá o Endrick aí e o assédio da imprensa de Madrid? É total, André. Se a gente pode falar em um jogador que é a grande expectativa para esse jogo, apesar da gente ter a primeira vez do Vinícius e o Rodrigo jogando como visitante na casa deles, que é o estádio Santiago Bernabéu, digamos que o que acende novidade no jogo é a presença do Endrick, né? Porque pode ser a primeira vez dele jogando no estádio Santiago Bernabéu, que vai ser a casa dele no ano que vem, e a imprensa espanhola estava muito na expectativa de que o Endrick fosse titular da seleção brasileira, e o Dorival, na entrevista coletiva, foi muito cauteloso nesse sentido, dizendo que o momento do Endrick vai chegar, que ele vai ter muitos minutos com a seleção, que ele vai dar muitas alegrias ao torcedor do Real Madrid, mas que tem que ir com muita calma, porque estamos falando de um jogador de 17 anos. Mas é impressionante como o impacto Endrick está sendo muito falado na prévia desse jogo, e claro, os olhares sobre o que o Endrick vai fazer no jogo, ou como o Endrick vai reagir a qualquer coisa da partida de hoje, André, com certeza vai ser destaque aqui na imprensa da Espanha, porque está todo mundo de olho nele. Não só a imprensa, né? Se venderam mais de 60 mil entradas para o jogo, a gente ainda não tem esgotado, ainda há entradas à venda, mas muitas dessas pessoas que vão ao jogo hoje, além, é óbvio, de ver a seleção espanhola, de ver o duelo entre Brasil e Espanha, vão para ver como é que é o Endrick jogando ao vivo, né? Tem muito essa curiosidade por parte do torcedor espanhol também. Bola vai rolar às 5h30 da tarde, 8h30 da noite aí, Tati? 9h30 da noite aqui, André. É bem tarde o jogo pra gente aqui. Mas é porque a partir de domingo troca o fuso horário. Aí a gente vai estar com 5 horas de diferença. Por enquanto estamos ainda com 4. E aí vai aumentar ainda mais a diferença. Tati, obrigado pela sua presença. Parabéns ontem pela sua pergunta. Parabéns por manifestar o seu apoio ao Vini, porque eu vi que você falou, olha, é difícil para quem te acompanha no dia a dia te ver passando por isso, mas eu acho que isso é importante, cara. A gente tem que falar, a gente tem que expressar o que a gente está sentindo, porque se isso sensibilizar uma pessoa, 2 pessoas, e eu não quero aqui mudar a cabeça de ninguém, vai ser muito difícil mudar a cabeça de um racista, mas eu acho que se a gente pode fazer o nosso ambiente melhor, e eu sempre faço eu sempre dou como exemplo, Tati, eu não vou resolver o problema do racismo no mundo. Você não vai resolver o problema do racismo no mundo. Mas você pode exigir na sua casa que quem esteja aí ao seu lado não seja racista. Você vai ensinar o seu filho, a sua filha, a não ser racista. Você vai mostrar que não tem diferença entre um branco, um negro, um amarelo, enfim. Você vai mostrar isso. Eu, na minha casa, exijo que ninguém seja racista. E você pode fazer isso também no seu ambiente. Por que nós não lutarmos pelo ambiente futebol? Para que o ambiente futebol
Já que a gente não pode melhorar a sociedade, vamos melhorar o nosso ambiente de futebol, o esporte. A gente tem que fazer a nossa parte, cara. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, parabéns, Tati, e bom trabalho pra você, viu? Você é maravilhosa. Muito obrigada, André. Eu realmente ontem a única coisa que eu queria fazer e a gente não podia, né? Porque era uma entrevista coletiva e a gente estava com distância para o jogador, como é normal, né? Eu só tinha vontade de ir lá abraçar o Vinícius e falar do que, cara, o que a gente pode mais fazer para estar do teu lado, né? Porque é um garoto de 23 anos, André. É realmente assim, ele está carregando um peso muito maior do que ele deveria estar carregando. Mas a gente também está aqui para apoiar, para mostrar o nosso apoio total e incondicional à causa que ele está defendendo, porque quando o Vinícius fala, ele não fala por ele fala por todos que são iguais a ele e que não têm o lugar de fala que ele tem hoje no mundo. Então a gente só pode apoiar 100% todas as decisões que ele tomar em relação à defesa dessa causa e estar do lado dele, André. E eu vou gostar muito de ver o Vini com a faixa de capitão da seleção brasileira. Eu não sei se ele vai continuar como capitão da seleção, mas eu acho que para todo jogador que chegar à seleção, enxergar o Vini como capitão, vai olhar e vai falar, pô, cara, esse cara aqui é, como diriam os jovens aí na gíria, esse cara é pica das galáxias, esse cara comprou uma briga, cara, uma briga dura, difícil, contra gente, sabe, grande e contra gente que não tá nem aí pro sentimento dos outros, mas esse cara comprou uma briga, esse cara é uma referência. Eu acho que o Brasil tá precisando de uma referência como essa, né? Enfim. Obrigado, Tati, bom trabalho pra você, querida. Beijo, André. Beijo, beijo. Grande Tati Mantovani ao vivo conosco, direto de Madrid, a partir das 5 da tarde. A gente não mostra as imagens do jogo, mas a gente faz o Arquibancada com o Otávio Neto, com o Mauro Betting, Espanha e Brasil, a partir de 5 da tarde nas mídias da TNT Sport.